jogos de 4 da tarde, começando com Fortaleza e Botafogo. O Fortaleza, dentro do Campeonato Brasileiro, ainda mal posicionado, é o 12º colocado, não perdeu, mas apenas 3 empates, são 4 jogos, tem um jogo que está devendo por conta da Copa do Nordeste. Venceu 1, empatou 3. Um Botafogo que começou perdendo, depois engrenou 3 vitórias, subiu, está no G4, mas perdeu em casa para o Bahia. O que esperar desse jogo no Castelão, Edu? Não, sem dúvida, você introduziu muito bem o assunto, né? O Fortaleza precisa mostrar o que veio no Campeonato Brasileiro, pelo menos, né? Porque é um time que ganhou do São Paulo, né? Lá na estreia, no primeiro jogo, jogando fora de casa, no Morumbi, depois realmente começou a só empatar, né? Contra o Corinthians, por exemplo, que é o último jogo, né? Para pegar aí os 2 recortes do início na campanha do Brasileirão e essa última partida. Se tivesse que ter tido um vitorioso naquele jogo, sem dúvida o Corinthians fez mais para sair vencedor do que o Fortaleza. O Fortaleza, é verdade que poupou algumas peças também, né? O Vojvoda, no segundo tempo, só que colocou, vamos dizer assim, o time titular para jogar, mas a grande interrogação para mim desse time do Fortaleza é o meio-campo, né? Até que ponto esse meio-campo, que é muito habilidoso, é um meio-campo realmente interessante desse time do Fortaleza, vai começar a dar liga ou não, né? A gente tem até uma tela para mostrar a história interessante aí do Fortaleza, né? Que é a questão do Juan Pablo Vojvoda, ele que hoje é o 2º técnico mais longevo do futebol brasileiro, né? Na Série A principalmente, atrás só do Abel. Ele que nessa partida contra o Corinthians, ele fez exatos 3 anos à frente do Fortaleza, está aí com 227 jogos, e tudo indica, né, se ele ficar mais 6 jogos à frente do Fortaleza, nada indica que isso não vai acontecer, ele vai ser o técnico mais longevo da história do clube. Teve lá o Moésio Gomes, lá entre os anos 50 e anos 80 do século passado, que ficou 232 jogos à frente do Fortaleza entre idas e vindas. E agora o Vojvoda, né? O Vojvoda que tem aí um aproveitamento excelente, né? À frente do Fortaleza são 111 vitórias, 54 empates, 62 derrotas, 363 gols feitos, 230 gols tomados, né? Lembrando que o Vojvoda, nesse intervalo, ele foi 3 vezes campeão estadual, foi também campeão da Copa do Nordeste, né? E levou o clube à Libertadores e ao vice-campeonato da Sul-Americana. E é interessante, Fábio, porque do outro lado, do caso do Botafogo, né? Todo mundo acha que a SAF é uma panaceia, vai resolver todos os problemas. Nesse mesmo intervalo aí que o Vojvoda está na frente do Fortaleza, tudo bem que a SAF é só de 2 anos para cá, mas nesse intervalo de 3 anos, o Botafogo teve 10 técnicos, né? Aí sim, depois que a SAF entrou, teve o Luiz Castro, né, que ficou 81 jogos, ele que foi embora porque quis, né, não foi demitido. E aí depois disso, o Botafogo, contando com o atual, com o Arthur Jorge, já teve 6 treinadores. Então, vamos ver aí, fora de campo tem esse enredo, né? Vamos ver dentro de campo o que vai acontecer entre Botafogo, Fortaleza e Botafogo, o jogo é lá no Nordeste. E Lúcio, é correto afirmar que o Vojvoda tem o elenco na palma da mão, né? Conhece, o Arthur Jorge está tateando o elenco, oscilando, começou com 2 derrotas, depois engrenou 5 vitórias, perdeu para o Bahia em casa, na última quarta-feira eu estive no Newton Santos, venceu o LDU e se manteve vivo e bem na Libertadores, claro que tem 2 jogos fora agora, Fortaleza vem de uma goleada na altitude para o Potosí. O que esperar dessa partida, Lúcio? Primeiro deixa eu só completar lá a questão do assinar o empate, né? Os treinadores assinariam o empate, a torcida do Flamengo evidentemente que não quer saber de nada, quer ganhar o jogo, óbvio, né? E com relação à Fortaleza, me parece que a grande questão é como suportar a sequência de jogos no mesmo nível. Esse é o desafio que o Fortaleza ele já começa a enfrentar, né? O Fortaleza sai de uma situação de não ter uma história no continente, né? Uma história sul-americana, de percorrer caminhos sul-americanos, ele entra no mapa, se estabelece no mapa, né?
se apresenta bem, o Edu já falou aí do vice-campeonato da Copa Sul-Americana, mas ainda precisa encontrar um ponto de estabilidade. E talvez, você falava sobre o elenco, Fábio, talvez esse elenco que o Vojvoda tem na mão sim, ele não seja suficiente para tocar as duas competições ao mesmo tempo. A gente tem visto essa dificuldade do Fortaleza, né? Ele, quando começa a apertar o cinto nas competições, ele começa a ter a dificuldade, daqui a pouco tem que priorizar uma em detrimento da outra. Não é só o Fortaleza, a gente já viu várias outras equipes tem que fazer isso. Aliás, são raros os exemplos de equipes que conseguem tocar uma, duas ou até três competições ao mesmo tempo. Fortaleza tem a Copa Verde, tem a Copa do Brasil, tem várias situações. E é muito pesado. E a conta acaba estourando em algum lado, a corda acaba arrebentando em algum lado. Né? O Fortaleza esteve, em algum momento, na borda de cair para a segunda divisão nacional e conseguiu, com essa confiança que a diretoria tem no Vojvoda e com esses números que são realmente fantásticos, dar a volta. Mas até quando isso será possível, né? Então, tocar tudo ao mesmo tempo para o Fortaleza tem sido difícil nesse momento, e tal qual seria para muitos clubes. Então, eu acho que esse é o grande desafio, né? Ele tem esse duelo contra o Botafogo, que vai ser importante vencer, para você entrar numa zona de conforto no Brasileirão e poder, até a parada para a Copa Libertadores, dar ou para a Copa Sul-Americana, no caso do Fortaleza, dar uma atenção especial lá. A rodada foi ruim do meio de semana. E uma coisa tem ligação com a outra, não adianta. Fortaleza perde na altura e o Boca ganha praticamente no último minuto. E agora o Fortaleza vai ter que ir à La Bombonera para definir o primeiro lugar e a classificação direta. Então isso pode ter um peso. Uma vitória aqui, né, pode ajudar muito que o Fortaleza tenha a tranquilidade do Campeonato Brasileiro, porque uma coisa vai acabar misturando com a outra e pode contaminar uma campanha daqui e uma campanha de lá. E esses números que a gente observa aí, o Edu, eles mostram muito a atuação do time, desarmes, a intensidade do meio-campo, dos lançamentos, enfim. Queria que você dissecasse esse Fortaleza e Botafogo através dos números, Edu. Não, então, uma questão interessante do Fortaleza é exatamente, né, a gente destacou aqui os lançamentos contra o Corinthians, né, que foram 43 lançamentos feitos, 24 certos. E olha a média do Fortaleza no campeonato, é praticamente a mesma, né? Quer dizer, é exatamente a mesma. Se a gente fizer o arredondamento matemático correto, vai dar 43 a 24, vai dar exatamente a mesma coisa. Isso tem sido uma característica do time do Vojvoda, de ser muito vertical. Contra o São Paulo, por exemplo, deu muito certo, né? O Fortaleza que venceu o São Paulo na estreia por 2-1, os 2 gols do Fortaleza foram... O São Paulo ainda estava com o Carpini, né? Muita gente discutia até que ponto as mudanças do Carpini desmontavam o time, e os 2 gols do Fortaleza saíram no segundo tempo em jogadas muito rápidas, né, de transição. Contra o Corinthians, o Fortaleza teve também essa chance, o Breno Lopes perdeu um gol cara a cara com o Carlos Miguel, ainda no primeiro tempo. Então vamos ver se o Fortaleza, para cima do Botafogo, consegue também implementar, obviamente jogando em casa, diante da sua torcida, essa característica que tem sido marcante aí da equipe do Fortaleza. E do lado do Botafogo, o que eu acho que tem melhorado a vida do Botafogo dentro de campo, apesar que contra o Bahia perdeu, é verdade, mas é a quantidade de desarmes, né? O Botafogo que está mais, vamos dizer, com sangue nos olhos, né? Tá chegando mais junto, vamos dizer assim, na linguagem popular do futebol. Contra o Bahia foram 75 desarmes, sendo que a média no campeonato do Botafogo tem sido 6-6. Então, assim, vamos ver o que vai sobressaltar aí nesse jogo, né? Se é esse estilo mais vertical do Fortaleza, ou se realmente o Botafogo vai conseguir chegar mais junto para desarmar melhor a equipe do Vojvoda. Vai ser um duelo bastante interessante lá em Fortaleza. Não tem a menor dúvida no Castelão. Agora,